Os irmãos, alguma coisa aconteceu? Queridos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir perdão aos irmãos, às irmãs. Alguma coisa aconteceu com a internet e nós perdemos então o contato com os nossos queridos e amados irmãos, tá bom? Então eu peço perdão aos irmãos. Estamos retomando aqui então a palavra de Deus, capítulo 13 do livro do Êxodo, a partir do versículo de número 17. Eu peço perdão àqueles que estavam conosco e alguma coisa aconteceu para interromper o vídeo. Nós vamos estar orando então, para depois estarmos recomeçando assim que o povo for entrando de novo, nós estaremos então fazendo a live. Bendito e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo, Pai, por todos os teus feitos, por todas as tuas maravilhas com que tu tens obrado, meu Pai. Eu apresento a ti, meu Deus amado, Senhor meu Pai, mais uma vez a vida do teu povo. Apresento a ti, meu Pai, a minha vida, Senhor. Seja o teu nome glorificado, seja o teu nome exaltado, Pai, assim na terra como ele tem sido no céu. Abençoa, meu Pai, a minha vida, abençoa aqueles, Pai amado Senhor, que estavam conosco, os que vão conseguir retornar. Abençoa, Pai, a leitura da tua palavra, abençoa, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, tudo quanto vamos fazer, meu Pai, para que teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado. Dá-nos a direção do teu Santo Espírito, Pai, e opera o teu milagre, meu Pai, na minha vida, na vida de cada um dos meus amados irmãos, Senhor. Entra com teu poder, entra com teu agir, manifesta a tua glória, exalta e exulta no teu santo nome, Pai, e dá-nos a vitória. Eu oro, Pai amado, e te agradeço em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias e majestade e honra nós te damos, ó Deus, porque tu és Deus maravilhoso, Pai, porque tu tens obrado, Pai amado, milagrosamente em nossa vida. Muito bem, povo de Deus, tivemos um problema aí com a internet e tivemos que voltar e fazer a abertura. Eu quero pedir que vocês abram livro do Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo de número 17. Nós vamos estar, então, Elaine, Deus abençoe a ti, toda a sua casa. Vamos, então, à leitura, capítulo 13, versículo 17 do livro do Êxodo. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nós aprendemos, eu quero mais uma vez pedir perdão aos irmãos, tivemos um problema ou com o Facebook ou com a internet, porque nós perdemos a comunicação com o pessoal, tivemos que refazer então essa live, começando aqui do capítulo 13, versículo de número 17, e fomos até o
versículo 22, que é o término do capítulo 13. Agora vamos à explanação, à explicação. Eu agradeço a todos vocês que voltaram. Minha querida Belzinha Nogueira, seja bem-vinda. Nossa missionária Lia Caldas, Thelminha Fonseca, Elaine, Deus abençoe a todo o povo que está conosco. Vamos então o versículo 17 do capítulo 13 do livro do Êxodo. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. O que aconteceu? Deus conhece o meu coração, o teu coração. Deus, nós vemos que quando o profeta Samuel, ele foi ungir ali um dos filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel, ele pensou, Samuel, que fosse os primeiros filhos, né, os mais fortes, os mais velhos, que tinha Jessé. E Deus disse, olha, não é este, não é aquele e não é aquele também. Eu não vejo como vê o homem, eu vejo por dentro. Deus sabe o que está dentro de mim e o que está dentro de você. E aqui, nesta passagem, nós vemos que Deus viu que se o povo que estava saindo do Egito, já tinha saído do Egito, estava no deserto, se eles fossem pelo caminho mais perto, olha, os historiadores dizem que levaria aproximadamente de 11 a 16 dias para eles chegarem a Canaã. Não era tão distante assim, não era tão longe assim. Esse caminho era o mais perto, mas nem sempre o caminho mais perto é melhor para mim e para você. A gente quer tudo de imediato, a gente quer que aconteça tudo no momento para outro, né? Mas quando acontece, ontem nós tivemos uma palavra dessa no culto, né? Então, quando acontece muito rápido, a gente não sabe dar valor àquilo a qual Deus está nos dando. Então, seja bem-vindo, Claudinho, Deus te abençoe. Então, Deus vendo que o povo, se visse a guerra contra os filisteus, eles poderiam se arrepender e querer voltar para o Egito, Deus não vai levar pelo caminho mais perto. Deus vai fazer com que eles venham andar um pouco mais, para que conheçam um pouco mais de Deus, tenham mais experiência com Deus, então, para que eles pudessem chegar à terra prometida. Mas Deus os fez rodear o povo pelo caminho do deserto até o Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Eles estavam armados, preste atenção. Esse povo só tinha enxada, esse povo só tinha colher de pedreiro, mas eles não tinham arma, nem poderiam estar armados lá no Egito. Mas agora, dentre o que eles pediram ao povo do Egito, eles levaram também espadas, eles levaram também lança, eles levaram também armas de guerra, porque eles despojaram o Egito em vasos de prata, em vasos de ouro, em dinheiro, em tudo que eles puderam, e também arma, porque aqui o texto diz que saíram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Lembra no capítulo 50, versículo 22 e 23, se eu não me engano, do livro ali então do Gênesis, aonde José, antes de morrer, ele vai falar para os seus irmãos, vai falar para os seus filhos, para os seus netos, a mesma coisa que Jacó havia falado para ele. Só que Jacó, como José ainda era o governador do Egito, então ele pôde ser enterrado lá em Canaã. Ele foi enterrado ainda naquele tempo que ele morreu. Mas José não. José morreu, teve que esperar até o Êxodo, que significa saída, para poder levar os ossos. Aqui, Moisés não esquece da promessa a qual o povo tinha feito. Aqui diz então, olha, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, Deus certamente vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto.
E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Então, os historiadores relatam que essa coluna de nuvem de dia era para guiar, para que eles vissem, assim como aquela estrela guiou os magos, os três magos, né? Pode ter sido até mais, né? Mas fala que três reis magos. Então, guiou os magos para que vissem aonde seria o nascimento do Messias, de Jesus Cristo. Também esta nuvem guiava o povo pelo caminho que eles nunca tinham saído dali. Eles foram ainda quando muitos não tinham nascido, foram só a família de Jacó, 75 almas, agora eram 600.000 de homens que podiam lutar, fora filhos, fora esposa, e eles não sabiam o caminho que eles deveriam tomar, o caminho que eles deveriam andar. Então, Deus coloca essa nuvem de dia. E esta nuvem de dia era também para tirar o calor do sol. No deserto, no sol é mais de 50 graus. E à noite, sem o sol, cai abaixo de zero. É uma coisa tremenda, né? Uma coisa atípica. Então, de dia era essa coluna de nuvem para guiar e também para proteger eles. E de noite era uma coluna de fogo para que pudesse alumiar o caminho que eles deveriam passar. Assim é o Evangelho. O Evangelho nos tira da escuridão. O Evangelho nos tira daquelas coisas ocultas que havia na nossa vida. Então, eu e você precisamos de uma luz. E essa luz é Jesus Cristo. Então, essa coluna de fogo ia na frente deles de noite para que eles caminhassem de dia e de noite. Confira comigo o versículo 21. Mantenham sempre as suas Bíblias abertas para que vocês possam comparar, para que vocês possam conferir juntamente comigo aquilo que está escrito. Versículo 21 do capítulo 13 do Êxodo. E o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Jesus Cristo vai fazer uma referência ao que é dia e ao que é noite. Dia representa assim uma tranquilidade para você caminhar. Você enxerga tudo quando você está caminhando de dia. De noite, não. De noite, para você caminhar, é necessário que tenha lâmpada na rua, tenha lâmpada por onde você passa. Se você estiver de carro, é necessário que você tenha bons faróis no seu carro para que possa alumiar o caminho e não se perder na estrada. E então, a luz, ela representa aquele tempo que está tranquilo para você caminhar. Um tempo que ainda não entrou nas provas, não entrou ainda nas tentações também. Então é de dia. E de noite, aquele tempo mais difícil, né? Jesus Cristo falou, eu trabalho porque a noite vem em que não se poderá trabalhar. Então aqui à noite, ele fala, essa luz era para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite, representando aqui o perigo, representando aqui os problemas, as pandemias, a violência, a enfermidade, a perda de parentes. Então, isso representa a noite. Deus queria que eles andassem tanto de dia como também andasse de noite. Não era para fugir de Faraó. Não era porque estavam fugindo e seriam alcançados, que nós vamos ver que o próprio Deus vai incitar a Faraó para persegui-los um pouco mais tarde. Então não era que eles tinham que caminhar de dia e de noite porque estavam fugidos, não. Eles tinham animais. Eles tinham que ir no pasto dos animais para que não matasse os animais. Então eles estavam andando, caminhando tranquilamente. Só que Deus colocou essa coluna de noite de fogo para que escorpiões, serpentes, alimárias, animais selváticos não viessem atacá-los, né? Nós sabemos que esses animais, bestas feras, quando a Bíblia fala besta fera, está falando de leões, está falando de leopardo, desses animais que matam mesmo. Então, essa coluna de fogo era para espantar tanto o perigo dos animais como de salteadores também. Então, essa coluna é para que eles caminhassem de dia e também de noite. E diz no versículo 22 que termina o capítulo 13.
nunca tirou de diante da face do povo a coluna de novo. E de dia, quando tudo estava bom, Deus estava com eles, nem a coluna de fogo de noite. Nunca Deus tirou. Nós vamos ver a única vez que o anjo que vai à frente desse povo vai sair é quando o faraó vai atacar por trás. Tentar atacar por trás, Deus retira o anjo que está na frente. Pela primeira vez, para defender o povo. Vamos entrar então no capítulo de número 14 do livro do Êxodo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que volte e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó, olha o que Deus está planejando, hein? Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Viu? Não era para fugir. A coluna não era para que eles fugissem mais rápido, porque Faraó estava vindo atrás deles. Não. Era para espantar as feras, espantar os animais. E agora Deus vai falar para ele: fala aos filhos de Israel que voltem. Eles já estavam numa parte do caminho. Deus mandou que eles retrocedessem, para que, ali vendo os espias de Faraó, pudessem dizer: o povo está embaraçado, o povo se perdeu, não sabe para onde vai, e o povo está todo enrolado. Então aqui ele fala: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Eles voltaram, acamparam ali em Pi-Airote, e ficaram acampados ali até que Faraó descobriu que eles estavam ali. E Deus endureceu o coração dele, e diz: e sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Aqui está dizendo: Deus endurece o coração de Faraó. Deus vai fazer com que todos aquele povo que estava com temor, lembra quando eles saíram do Egito? O povo está falando: Faraó, libere esse povo, nós vamos morrer. Eles deram presentes, eles deram dinheiro, eles deram até armas para o povo de Israel sair do Egito, porque eles tinham medo de morrer. Mas agora Deus vai colocar no coração de Faraó e vai tirar o temor deles perseguirem o povo de Deus. E eles vão se aprontar com toda a força, com toda a violência, com todo o aparato que eles tinham para poder ir atrás de Israel, e não era mais para servir, não. Eles queriam matar Israel, porque o primogênito do faraó, o primogênito de todos eles havia morrido. Então eles se preparam e vêm atrás. E aqui diz a palavra: Deus havia libertado o povo com alta mão, quer dizer, com autoridade, sem dúvida alguma, de que fora Deus que tinha libertado. Versículo 9 do capítulo 14. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Aqui o povo vai falar: olha só, Moisés, o que você arrumou para a gente. Nós pensávamos que estavam bem, né, que nós tínhamos fugido, mas aí, olha aí o exército de Faraó vindo com fúria. Não tinha tanto sepulcro no Egito para que você deixasse que morrêssemos lá mesmo?
Por que nós teríamos que morrer aqui nesse deserto? Né? Ele vai falar, e vão acabar morrendo no deserto. Pelo pecado deles, eles vão morrer mais tarde, eles vão morrer no mesmo deserto a qual pensaram que seria pela mão do adversário. E eu digo para você, querido e querida, nenhum adversário pode fazer você perecer. Nenhum adversário pode fazer você perder o sonho que você tem de servir a Deus, de ver a tua família unida. Nenhum adversário a não ser você mesmo e eu mesmo da minha parte. Então, pela declaração deles aqui, mais tarde, eles vão então perecer no Egito. Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Porque, pois, nos fora melhor servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles falaram isso, passaram 30 anos, falando então para Moisés que não queriam sair. E Moisés fazia sinais, ali através de Deus, Deus usava Moisés, e ele dizia, não, nós não vamos. Passaram 30 anos para se decidirem a sair, e quando ele sai, agora fala, nós não te falamos, todos nós falamos que era melhor ter ficado lá, e quantos de nós achamos também que não seria melhor ter ficado no mundo, nas noitadas, nas cervejas, né, nas bebidas alcoólicas, nos adultérios. Achamos que seria melhor porque agora a nossa vida mudou e não encaramos que nós temos Jesus Cristo, que nós temos um Deus, que nós temos a salvação. Porque a vida que temos aqui, ela é passageira. A vida que nós temos aqui é curta. O que importa para nós é a eternidade. Como estaremos na eternidade? De que forma eu e você vamos estar na eternidade? Se nós vamos estar servindo a Deus, se nós vamos ter a ser ali honrado por Deus, ou se nós vamos estar do outro lado, que é o lado do adversário. Então, a nossa vida aqui vai mostrar para onde nós vamos, aonde eu quero ir. Se eu levo uma vida com Deus, a qual agrade a Deus, o meu caminho é o céu. Se eu levo uma vida que não agrada a Deus, uma vida que agrada a minha carne, a minha vaidade, então eu estou escolhendo ir para outro lugar. Lá em Deuteronômio, o Senhor diz, ó, eis que eu tomo contra vós, como testemunha, o céu e a terra. Eis que eu coloco diante de vós o bem e o mal, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que viva e a tua descendência depois de você. São escolhas que nós temos que fazer. Se nós queremos ir para o céu, se nós queremos servir mesmo a Deus, porque não há meio termo para servir a Deus. Quando decido servir a Deus, eu tenho que honrar a Deus em tudo quanto eu fizer. Se eu decido ficar no mundo, então eu faço. Eu já contei, quero contar mais uma vez, eu trabalhei numa loja e havia um jovem muito bonito, e esse jovem tocava na igreja, era músico da igreja, e chegava lá na loja contando os feitos dessas coisas, e eu pregava a palavra para eles, eu não era nem diácono ainda, eu pregava a palavra, e aquele jovem eu comecei a reparar algumas atitudes, né, que não condiziam com um cristão. Um certo dia faltou luz e nós colocávamos as nossas marmitas para esquentar num forno e tínhamos horário de almoçar. Naquele dia eu não tinha como comer, eu não tinha levado porque eu não tinha comida e eu fui. Então, quando deu a hora do meu almoço, eu falei, para que ninguém veja que eu vou ficar sentado aqui na mesa sem comer, eu vou ir à rua, vão pensar que eu comi na rua e eu volto no horário do trabalho, recomeçar o trabalho. E foi assim que eu fiz. Quando eu voltei, estava uma briga danada, esse jovem com a gerente que era desviada do evangelho, e ele com arrogância, ele foi pedir a essa gerente que era desviada, ela não gostava muito de crente, porque desviada, e ele foi pedir com arrogância que deixasse esquentar um pouco mais a marmita dele, porque não deu tempo, porque tinha faltado luz e ficou morna. E ela falou, não, tu vai comer agora ou você não come. E ele foi comer e comeu a marmita um pouco fria. E esse menino estava falando palavrão. E eu cheguei na hora e falei, você está falando língua estranha. Ele, como é que é? Eu disse, você está falando língua estranha, porque eu como cristão e você como cristão,
Já não pode entrar mais essa palavra na minha boca e na tua boca. Isso aí falam quem está lá fora, que não tem temor a Jesus Cristo. Como é que você está? Ah, irmão Alberto, você não sabe. A fulana não deixou que eu comesse a comida, eu tive que comer a comida fria. Eu falei, você comeu uma comida fria, filho. Hoje eu não tive dinheiro para comer. E eu, para que ninguém visse que eu não comi, eu fui lá para fora e sentei numa praça. Quando deu o horário de voltar, eu voltei e não comi. Vou comer quando eu chegar em casa. Eu não era casado ainda não. E falei, vou comer quando chegar em casa. E ele, me desculpe, eu te empresto o dinheiro. Eu falei, não, não precisa não, fica tranquilo. Mas aí eu disse para ele, olha, para você levar uma vida assim como você está levando, você é um garoto muito bonito. É um garoto que as meninas lá fora gostariam de ter. Então, vai viver a tua vida. Vai ter quantas meninas você quiser, vai tocar numa banda qualquer no mundo e fique lá. Se não acontecer alguma coisa com você e der tempo para voltar, aí você volta quando tiver certeza de que quem você quer servir é a Deus. Ele, que isso, Alberto? Eu falei, porque se você estiver sendo sujo, você deve se sujar mais ainda. Se você se purificar, você deve se purificar ainda mais. Não tem um meio termo para Deus, ou você é crente ou você não é crente. E ele então ouviu aquela palavra e começou a andar de uma outra forma dentro daquela empresa. Vamos voltar aqui então para o texto. E versículo 10 do capítulo 14. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, preste atenção que acontece uma coisa muito interessante. Aqui está dizendo, acompanha na tua Bíblia para você ver se está escrito assim ou não. O versículo 10 diz que eles ficaram com tanto medo que eles clamaram ao Senhor. Depois que eles acabam de clamar ao Senhor, acontece muito em todas as igrejas, principalmente em consagração, e eu sou totalmente contra que isso aconteça. Quantas vezes, quando eu tive oportunidades, eu fiz. Pastora Luciane, pela misericórdia de Deus, é muito usada em visão, revelação de Deus, ela é muito usada. Então, quando termina a consagração, nós fazemos a oração. Quando termina, já acabou o culto, forma-se uma fila de pessoas para pedir que a pastora ore por ela. Gente, se não aconteceu o milagre, quando tá todos da mesa de oração, toda a igreja está orando, vai acontecer agora porque uma mulher, uma pastora, um pastor vai fazer? Então, as pessoas recebem uma oração, mas como se não recebessem. Você ora para a cura da pessoa e a pessoa vai dizer, tá bom, eu vou embora, mas não esquece de orar por mim, não. Aquela oração parece que não teve efeito, porque a pessoa não recebeu a oração, não recebeu a palavra para ela. E então ela fala, ora por mim porque eu estou assim. E aqui eles acabaram de clamar ao Senhor. Como deve ter clamado o Senhor? Senhor, socorre, Senhor, nos ajuda, porque Faraó está vindo. Após clamarem o Senhor, eles disseram a Moisés, versículo 11, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado do Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Eles acabaram de clamar a Deus, de orar a Deus. Agora eles vão murmurar contra Moisés e contra Deus. Então, nós vemos que muitas pessoas agem desta mesma maneira que o povo. A pessoa vai e faz uma oração a Deus, daqui a pouco está maltratando o irmão, está maltratando a irmã. Nós vemos que não muda a mentalidade de muitos de nós, porque não deixamos o Espírito Santo atuar na nossa vida. Moisés então disse, porém Moisés disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aqui Moisés está dizendo para eles ficarem quietos. Deixar de murmuração. Ele diz, não tema, fique quieto e vede o livramento que o Senhor hoje vos dará. Por quê? Os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Realmente eles não viram mais.
Quando o mar vermelho for aberto, aqui vai ser tragado todo esse povo, todo o exército de Faraó. Mas outros adversários, outros perigos virão na caminhada. Estes aqui nós não veremos mais. É isto que eu tenho que aprender e você também viver cada dia. Hoje você tem uma vitória. Hoje o mal que viria contra a tua casa, Deus exterminou. Aí você se tranquiliza, mas permaneça em oração, porque esse mal você não vai ver mais, mas vai vir outros males, vão vir outros ataques do inferno. Enquanto você tiver vida, e eu também, Satanás não vai desistir de nos levar para o inferno. Ele não vai desistir da tua alma, ele vai lutar, ele é perseverante. Mas enquanto vida você tiver e eu também, nós vamos lutar para servir a Deus, para irmos para o céu. Aí Moisés diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. E Deus pelejou. Nunca mais realmente eles viram aqueles egípcios. Nunca mais viram aquele faraó, nunca mais viram aquele exército, os carros, os cavaleiros, eles não viram, porque aqui nós vamos ver, a partir de amanhã, o versículo 15 do capítulo 14, é onde nós estaremos vendo a passagem pelo meio do mar. Se o mar não se abrir para você, você passa até por cima dele, porque Deus vai pelejar por você. O que acontece é que nós paramos muito. Nós duvidamos muito do poder de Deus. Nós questionamos muito aquilo que Deus está fazendo. Eu falei hoje para umas amadas irmãs e disse: olha, os pensamentos nossos não são os pensamentos de Deus. Os caminhos nossos não são os caminhos de Deus. Assim como a terra e o céu são distantes um do outro, assim é a nossa sabedoria comparada com a de Deus. Assim são os nossos caminhos comparados com os caminhos de Deus. Então deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua família, deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua casa, para que você possa viver os milagres que estão reservados para você. Aquilo que é teu, ninguém pode tomar. Pastor, fala baixo porque eu estou aí programando fazer alguma coisa, mas se o diabo escutar, ele vai impedir, ele não pode impedir nada do que você faça na direção de Deus. Nós é que somos impedimento para a nossa vida. Somos nós que prejudicamos o nosso ministério através de escolhas erradas. Eu falei ontem, volto a falar hoje. Olha, nós pensamos que a pandemia pudesse modificar os nossos corações para termos mais sede de Deus, como o salmista no Salmo 42 vai falar. Assim como a corça anseia pela água, a nossa alma anseia por Deus. Eu pensei que após as portas de todas as igrejas estivessem aberta, o povo pudesse falar: meu Deus, como é bom estar aqui, meu Deus, como é bom estar na tua casa. Eu pensei que fosse assim. Eu não estou falando de árvore da vida, que é o ministério que Deus me deu. Eu tenho a informação de vários pastores de várias igrejas que acontece isto. O povo voltou, mas voltou ainda com a mesma... O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deste povo, tanto é que mais tarde eles vão morrer, daqueles 600 mil, vão morrer ficando só 2, Josué e Calebe, porque esses 2 perseveraram, esses 2 deixaram o Egito para trás, mas o resto levou o Egito dentro do coração. Quer vitória? Arranque todo o mal que há dentro de você, como eu peço que Deus arranque dentro de mim, para que nós possamos viver a vida que Deus tem para que nós venhamos estar vivendo. Nós vamos orar nesse momento. Eu vou estar orando nessa noite pela vida dos nossos irmãos que têm nos pedido. Nossa querida Thelma Fonseca, por ela, pela família, a saúde. Nós vamos estar orando pela Isabel Nogueira, por toda a sua família, pelo Paulinho Ferreira, família, pela Cátia Lourenço, ela pede oração por toda a sua família, vamos estar orando. Nossa querida Elaine Alves e por toda a família, vamos orar pela nossa missionária Genilda Oliveira e família, vamos estar orando hoje, está falando a nossa Isabel Nogueira, gratidão, aniversário hoje da sobrinha Ingrid, né?
Que Deus dê muita saúde e paz a Ingrid e toda a família da Belzinha. Vamos orar pela Rosane Oliveira, por toda a sua família. Nós vamos estar orando, apresentando o Senhor a cada um dos irmãos a que estiverem conosco também pedindo oração. Vamos então agora nesse momento aproveitar para falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, meu Pai, nós lemos a Tua palavra, aprendemos da Tua palavra, não nos deixa voltar, meu Pai, questionar, meu Pai, os Teus caminhos, os Teus pensamentos, porque são melhores do que os nossos. Teus planos, Pai, não podem ser frustrados. Eu coloco, Pai, a saúde da Thelma em Tuas mãos, toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés, repreenda, meu Pai, toda a normalidade na saúde da Thelma. Toma também sua mãe, meu Pai, liberta, salva, faça o Teu mover, toma em Tuas mãos o padrasto também da Thelma, cura do câncer, liberta, Pai, de toda enfermidade, salva, toma, Pai, a irmã, o irmão da Thelma, os filhos e as filhas, os genros, as noras, Pai, os netos, toda a parentela da Thelma, o ministério da Thelma, Pai, eu coloco perante a Ti. Abençoa também, meu Pai, a vida da Tua serva Isabel Nogueira. Toma a saúde dela, toma em Tuas mãos Álvaro, toma a Patrícia, toma a Sarinha, toma a Ingrid, Pai querido Senhor, que hoje completa mais um ano de vida, meu Pai. Que Tu venhas, Pai, transformar a vida, Pai, dessa menina, fazendo o Teu mover, o Teu agir. Toda a parentela da Isabel, Pai, eu coloco em Tuas mãos. Abençoa a nossa missionária Lia Caldas, Pai, com toda a sua parentela, seu ministério. Entra com Teu poder, meu Pai, na casa, na igreja, meu Pai, na caminhada da Tua serva, Pai, eu coloco em Tuas mãos. Abençoa o diácono Cláudio Carvalho, dá saúde ao Teu ungido, abençoa o seu trabalho, toma em Tuas mãos, Pai, Monique, abençoa a Tua serva, guarda o Ian Lucas, meu Pai, naquele ventre, até o dia que Tu hás de trazer a esta terra com saúde e com graça, prepara o futuro dele na Tua presença, assim como o futuro do Joãozinho. Obrigado pelo livramento que Tu deu, Joãozinho, Pai, de enfermidade, de doença. Toma, Pai, o Eric, toma o Tiago, toma a Dona Vilma, toda a parentela do Cláudio, toma em Tuas mãos, Pai, Jacira, o Mari, toda a parentela da Monique, Pai, visita, Senhor, também um trabalho da Monique, Pai, abençoa a Tua serva, Pai, o seu ministério. Toma a Rosane Oliveira, meu Pai. Ela pede saúde, Pai, a libertação dos filhos, Pai, a Tua guarda, a Tua proteção sobre toda a sua casa. Ajuda a Rosane, Pai, na sua caminhada, na sua jornada. Toma também, Senhor, a vida da Tua serva, Pai, Eunice Enoque, meu Senhor. Toma o esposo, toma a filha, meu Pai, toda a sua parentela. Toma as decisões do coração da Tua filha, meu Pai. Abençoa o seu ministério, abençoa, meu Pai, a Valéria, meu Pai. Ser com a Valéria também, guardando, abençoando o seu esposo, dando a direção, meu Pai querido. Entra com Teu poder, o Teu agir, meu Pai, na vida das Tuas servas. Pai, eu coloco diante de Ti também, nessa noite de oração, meu Pai querido Senhor, a vida da Tua serva, meu Pai Genildo Oliveira. Te peço pela saúde, meu Pai, da Tua serva Genilda. Eu Te peço, Pai amado, Senhor, por todas as áreas da sua vida, venha suprir, Pai amado, cada necessidade. Ajuda a Genilda, liberta a sua mãe, liberta as suas irmãs, o seu irmão, liberta os seus sobrinhos, liberta o David, a Adriana, a filha, o filho. Toma a Ana Beatriz, converta o coração da Ana a Ti, liberta o Tiago, liberta o Jorge. Toma, Pai amado, toda a parentela da Genilda e opera o Teu milagre. Toma também a pastora Jaqueline Velasco, meu Pai. Ó Deus, visita-lhe a sua irmã. Meu Pai, repreenda a enfermidade. Cura, meu Pai, a Tua serva. Visita, Pai, toda a parentela da Jaqueline. Visita, Pai, a mãe do Paulinho, o Paulinho, o Wallace, Pai. Toda essa família colocamos diante de Ti. Traga o Paulinho de volta à Tua casa. Traga o Wallace, Pai. Abra uma porta de emprego para ele, para o Wallace, Pai. Toma também Tua serva Elaine
Elaine Alves, meu Pai. Abençoa a saúde da tua serva, a sua casa. Obrigado por ontem, Pai. A tua serva Sebastiana ter estado conosco no culto, Pai, a Gabi. Toma toda a família, meu Pai, da Elaine. Toma o Zé Carlos, converta o coração dele a ti, guarda no seu trabalho. Toma o pai dele, toma os irmãos. Toma em tuas mãos a Giovana, toma a Gabi. Prepara um futuro sobre modo excelente para essas meninas, Pai. Toma em tuas mãos também o André, a sua filha, a sua esposa. Converta o coração deles a ti, Pai. Eu coloco, Pai, perante a Ti e diante de Ti, meu Pai, também, a vida da nossa querida Luci Lisboa. Toma a casa da Tua serva, Pai. Toma as filhas, os filhos, genros, nora, netos, toda a parentela. Opera na vida da Luci. Toma a vida do Edilson, meu Pai, sua casa, sua parentela. Toma as decisões, meu Pai amado, do coração dele. Entra com o Teu poder, o Teu agir. Abre uma porta, meu Pai amado, um trabalho fixo para o Edilson, meu Pai, ajuda ele nesta caminhada, ajuda a Luci, dando saúde, dando graça, operando, meu Pai, em meio a toda a sua parentela. Ó Deus Santo, Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Pai amado, Senhor da glória, por cada um, Senhor da glória, que tem nos pedido oração, a cada um que tem entrado, meu Pai amado, conosco, Senhor da glória, visita nesta noite, eu coloco a vida do Cleiton, meu Pai, visita a esposa, os filhos, meu Pai, o ministério, toma também, Senhor, eu te peço, a vida, Senhor da glória, meu Pai, da tua serva Alvina, a saúde da tua serva, a sua parentela, o seu ministério, visita, meu Pai, a tua ungida abençoa o Júlio César Rosa, Pai, a sua casa, o seu ministério, o seu trabalho, toma em tuas mãos, Pai, tua serva Eulina Ribeiro, abençoa ela, sua família, a sua casa, a sua parentela, toma também, Senhor meu Pai, a vida do Tony Barbosa, a rádio do teu servo, os locutores, os programadores, a igreja, abençoa o teu servo, toma também a tua serva, Pai, Cátia Lourenço, meu Pai, abençoa a Cátia, meu Pai, dá saúde à tua serva, toma em tuas mãos o Diego, toma em tuas mãos a Diane, toma em tuas mãos, Pai, as filhas, toma, Pai amado, Senhor, o Mateus, meu Pai, trabalha na vida do Mateus, converta o coração dele a ti, toma em tuas mãos, meu Pai, o Tiago, toma a Nina, meu Pai, abençoa a Nina, abençoa o Juscelino, converta o coração dele a ti, toma em tuas mãos a Raquel, toma a Nininha, toma Renato, Vitinho, meu Deus, vai trabalhando nesta família, Senhor, dando a tua vitória. Toma também, Senhor, meu Pai, teu servo Roberto Pedroso, toma a Patrícia, Pai Nogueira, abençoa a tua serva Patrícia, o Paulo Augusto, meu Pai. Ó Deus, eu coloco perante a ti, vai abençoando, vai guardando, vai livrando o teu povo, meu Pai, de toda a malignidade. Senhor, eu coloco perante a ti e diante de ti, meu Pai querido, a cada irmão, cada irmã que estão conosco, aqueles que ainda, Pai, estarão assistindo, participando dessa live, Pai, que tu venhas abençoar, que tu venhas guardar. Toma em tuas mãos o pastor Jorge de Sá, como foi bom ver o teu filho conosco, Pai, no culto de ontem. Abençoa a saúde dele, a saúde, Pai, da tua serva Edna. Abençoa o pastor, Pai, Ângelo Barreto, a sua esposa Alessandra, a sua filha. Meu Pai, toma em tuas mãos toda essa família, guarda. Toma em tuas mãos, meu Pai, o pastor Rosimar, a pastora Ângela, meu Pai amado, lá em Guaçuí. Abençoa a base missionária, toda a membresia, as crianças, os jovens, os adolescentes, os anciãos ali, meu Pai, em Guaçuí, ser com teus servos. Toma em tuas mãos, meu Pai, a diaconisa Edna Maria, abençoa a tua serva Edna, Pai, abençoa a sua casa, abençoa a autoescola Lipe, Pai, prospera, abençoa, Pai, com retorno, a salvação da Edilane, liberta a Edilane, Pai, liberta o Viana, visita ele, a mãe do Viana, os irmãos, o filho liberta. Toma em tuas mãos, meu Pai, o Felipe, a Jade, a Lívia, toda essa família colocamos em tuas mãos, a vida, Pai, da tua serva Kelly, dá saúde a Kelly, continua usando a Kelly na tua palavra, abençoando o seu ministério, abençoando, Pai amado, eu te peço,
a vida do Niltinho, liberta o Niltinho, salva, transforma a vida deste homem. Toma o Juan, toma o Pedrinho, a mãe da Kelly, toma o Alain, a Jaqueline, toda a família Laureano, colocamos em tuas mãos, meu Pai. Abençoa, te peço, a Liliane, abençoa a sua casa, meu Pai querido, abençoa a irmã Eunice, a Josenice, a sua parentela, toma a irmã Marlene, Pai, da rua Alcobaça, ser com a tua ungida, guardando, livrando de todo mal. Abençoa a missionária Penha, a gravidez ali da sua nora, meu Pai, o nascimento daquela criança. Abençoa, te peço, meu Pai querido Senhor, a vida, meu Pai, da tua serva Aparecido, Diácono Noel. Abençoa a Tamires Cristina, dá uma boa recuperação ao Lucas, Pai, guarda o Lucas, guarda a Tamires, os avós, os pais do Lucas. Toma, Pai, a Tânia Cristina, dá saúde à tua filha, toma o irmão Alberto, liberta o Alexander, a sua companheira, vai trabalhando, meu Pai querido Senhor, nesta família. Pai, toma o Luiz Alberto, toma a Débora, nós temos clamado por uma restauração e tu estás fazendo assim. Guarda o pequeno Douglas, meu Pai, vai abençoando, vai guardando, vai livrando de toda a malignidade. Abençoa, te peço mais uma vez, a irmã Jussara, dá saúde a Jussara, meu Pai. Toma os filhos, as filhas, genros e nora. Toma os netos, meu Pai. Toma, Pai, o Leandro. Toma em tuas mãos, meu Pai querido, Luciana, os filhos. Trabalha nessa família. Entregamos em tuas mãos, Pai Santo, Pai querido, a toda a membresia do Ministério Árvore da Vida, a vida do povo ali em Cambuci. Tua serva, meu Pai querido, Senhor, Lindinha, que está lá, meu Pai, naquelas terras. Abençoa ela, o Derico, abençoa a Paloma, o Vitor, a Bia, a Laurinha, a tua serva Cecília, multiplica os anos de vida da Cecília, liberta o Zeca, toma em tuas mãos ali a Elaine, toma, Pai amado Senhor, meu Pai, o pequeno Heitor, abençoa toda a parentela da Elaine, abençoa a Ruth, meu Pai, abençoa, Pai amado Senhor, o Berti, suas famílias, aquela moça a qual temos orado, abençoa o pequeno Benjamin, abençoa o Márcio, livra do câncer, abençoa, Pai, a Silvandira, toma a Silvandira em tuas mãos, meu Pai, dá saúde à tua serva, toma os seus filhos, toma a Jaque naquele hospital, faça o teu mover, o teu agir na vida da Jaque, Pai. Eu coloco perante a ti, diante de ti, meu Pai amado, cada família representada, cada um que nos tem pedido oração, meu Pai amado, nessa noite. Alcança o nosso presidente, cura ele, faça o teu mover, o teu agir, meu Pai, na casa, na parentela, meu Pai, vai visitando, Senhor da glória, eu te peço. Cada ministro, cada ministra, Pai, cada prefeito, cada governador, arranca toda a corrupção, arranca todo o mal, meu Pai, e dá vitória ao teu povo. Abençoa a minha casa, Pai, a minha princesa Luciane, guarda a tua ungida, guarda a mim, toma nossos filhos e filhas, netos e netas, genros e noras, toma em tuas mãos, Pai amado, toda a família Brandão, a tua serva Rosângela, teu servo Sidney, vai abençoando, vai guardando, a todos quanto nos têm pedido oração através das rádios, toma a Rádio ID, o evangelista Luiz Mota, meu Pai amado, e cada ouvinte daquela emissora, a Rádio Continental, esta live, Pai, cada um que já entrou, ainda vai entrar, meu Pai, seja a tua bênção sobre cada um. É o que eu oro, Pai, agradecido a Ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, estamos chegando ao final de mais uma live e amanhã nós estaremos então, capítulo 14 aí do livro do Êxodo, falando aí sobre as maravilhas de Deus sobre o povo de Israel. Tá bom? Eu sou o pastor Alberto Brasil e de segunda a sábado, sempre às 19 horas, nós estaremos aqui fazendo estudo da Palavra de Deus e trazendo também aí em outros horários uma ministração da Palavra de Deus. Amanhã estarei voltando à Rádio ID FM 105.9, que está aí pelo Facebook e YouTube. Vocês podem acompanhar também do meio-dia até às 2 da tarde pelo Facebook Rádio idfm, né, .com.
Então, amanhã eu estarei retornando a fazer a programação ao vivo, estava só a gravação, mas amanhã já vou estar voltando a estar na Rádio ID. Você pode acompanhar pelo Facebook e também pelo YouTube toda a programação da Rádio ID FM 105.9, tá bom? Então amanhã nós temos um encontro marcado ao meio-dia, com louvores, com tudo que tem direito, o retorno ali ao vivo na Rádio ID FM 105.9. Nossa missionária Lia Calda já teve uma programação lá muito abençoada, espero que volte, Lia, que Deus te abençoe. Vamos à bênção apostólica, em seguida o encerramento desta live. Deus abençoe também minha querida Meliane, Deus abençoe a Mel, abençoe o Marcos, a Rebeca e toda a família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda igreja diga amém. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometo-me uma coisa, vamos prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.